Boa noite. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite. Boa noite a todos. Agradeço o convite da diretoria da SLO, em especial a Cláudia Murta, coordenadora das Quintas Jornadas de 2024. Cláudia Murta é membro da EBP, AMP, como também coordenadora das Quintas Jornadas. Cláudia tem algo a nos dizer, porém, teve um pequeno atraso, ela vai entrar mais tarde. Mas, de qualquer forma, nós colocamos no chat o link para fazermos as inscrições, que está aberta desde segunda-feira. Então, vamos aproveitar. Correm. E Cláudia, assim que chegar, vai dizer algo mais. Nesse momento, Valéria, pode passar o filme, por favor? Sim, o Lucas está passando para nós. O título da nossa quinta jornada vai ser Corpo e Memória. À luz disso e alinhado a esse título, nós pensamos em desenvolver 4 eixos temáticos. Primeiro eixo, prática clínica na psicanálise. Sim, à luz do nosso tema da jornada, corpo e memória, como a gente pode, de uma forma ou de outra, pensar num eixo temático que diz respeito à política da prática clínica. Da arte e psicanálise, o que é que a gente pode explorar como elemento fundamental e que, de uma forma ou de outra, vai coabitar com o nosso tema do corpo. O próprio Dr. Lacan vai falar que é impossível pensar o gozo sem um corpo. É preciso do corpo para se gozar. Nessa perspectiva do gozo e o corpo que a gente vai, de uma forma ou de outra, trabalhar esse eixo temático que está sob a minha responsabilidade, arte e psicanálise, onde
num trabalho que eu pretendo desenvolver, eu quero ver até que ponto que a obra de arte não pode vir a ser comandada pela questão do um, que o Dr. Lacan desenvolve muito bem no livro 19. Quer dizer, questão do um que não seja aprisionada aí pelo discurso, inclusive o discurso da psicanálise, o discurso analítico. Terceiro eixo temático, a política e psicanálise. Quando você fala em política da psicanálise, de qual política é essa que se trata, que tem que ser enquadrada, tem que ser coabitada com o tema nosso de cada dia, digamos assim, que é corpo e memória. Um outro tema, as neurociências e a psicanálise. O campo do autismo, para ver na nossa contemporaneidade como a psicanálise aborda o autismo à luz do corpo. Bem, o nosso coordenador da comissão científica das quintas jornadas acabou de falar um pouco sobre os eixos, né, o Alberto Murta, e a nossa diretora, a Ruscaia Maia, pede desculpa por não estar aqui hoje presente, mas ela está em uma reunião do Encontro Brasileiro e não foi possível estar aqui hoje presente. Bem, os eixos têm um formato teórico que nos convida ao trabalho de escrita, apresentação de vinhetas clínicas, psicanálise e arte, psicanálise política e psicanálise e ciência, conteúdos atuais de nossa época. Encontra-se presente para o nosso trabalho de hoje a comissão científica para apresentação dos eixos das quintas jornadas da EBP, SLO, Corpo, Memória. Hoje apresentaremos 2 eixos e no próximo mês apresentaremos os outros 2 restantes. Tânia Martins e Ordália Junqueira apresentam o eixo 1, a prática clínica na psicanálise. Tânia Martins é membro da EBP, Associação Mundial de Psicanálise, SLO, de Espírito Santo, Vitória. Ordália Junqueira é membro da EBP, Associação Mundial de Psicanálise, SLO, de Goiás, Goiânia. Com a palavra, Tânia e Ordália. Boa noite. Boa noite. Então, o nosso eixo é a prática clínica na psicanálise. Eu vou começar a apresentação, depois Ordália da seguinte. Como se apresenta em análise o inefável fora do discurso? Falando no indizível, estamos falando do real que surge nas cenas, nas lembranças, nos sonhos, nos pensamentos e nas fantasias, como é impossível de dizer que se revela nesse discurso. Isso fala. E as sensações corporais fora de sentido, fora dessas lembranças, de que se trata? Um real do corpo? Que corpo? E a memória? Estaria ligada à repetição significante ou à imagem? Os traços de memória seriam da ordem simbólica, da cena imaginária ou do real? O que seria o visual? O simbólico tende a prosseguir-se no imaginário como nos sonhos, na poesia, na filosofia, na fantasia e no delírio? E na análise? Qual seria o trilho traçado nessa repetição? E o que chamamos de memória? Podemos falar de 2 tipos de memória? Uma ligada aos traços minêmicos descritos por Freud, em sua construção do conceito de inconsciente, e uma memória do corpo? Marie-Hélène Proust fala de uma memória profundamente arraigada no corpo. Sensações que deixam traços sem palavras, escapam, portanto, a possibilidade de recordação. Uma memória contrária à recordação. Um real escrito no corpo vivo. Não é da ordem do sentido.
O que é posto em palavras não é da ordem do sentido, mas sim da imagem, e põe em evidência o caráter aleatório do real e a realidade mesmo. Quando o traço pode ser nomeado, se torna uma recordação. Resta a memória sem sentido. Esses traços, que são produzidos pela efração do real funcional, quando permanece desconectado de uma nomeação. Com a recordação, falamos daquilo que foi laçado na cadeia significante. Pode-se perguntar, como esses traços sem sentido podem surgir na prática clínica psicanalítica? Sabe-se que a operação analítica toma como trajetória a repetição do um, uma prática clínica do um sozinho. Um do gozo opaco que se repete nas suas manifestações sintomáticas. Assim, a análise se inicia no um sozinho, transcorre no um sozinho e seu final no um sozinho. Não sem o parceiro analista, claro. O seminário 19 de Lacan pode ser uma bússola nessa orientação. Nele, Lacan ensina que, abre aspas, cito Lacan, né? O primeiro passo da experiência é introduzir nela o mundo, como analista que se é. Nós o fazemos dar o passo de entrada. Pois então, há um. Fim de citação. No argumento das leituras do seminário pior, Lohan aponta que, ao abordar o inconsciente freudiano, Lacan se empenhou em isolar em uma repetição significante, destacando que essa seria a primeira forma do mundo. Não sem lembrar que, em 1961, em seu seminário sobre a identificação, que teve como base uma reflexão sobre a história da escrita, Lacan introduziu uma concepção sobre o traço humano. Não é possível saber sobre o início da escrita, mas aqui se trataria não da descrição do mundo, mas sim do mundo que não tem representação. Muito nos interessa essa afirmação de Lacan de que qualquer coisa pode servir para descrever o mundo da repetição, tanto quanto sua proposta de considerar que a forma do corpo foi a primeira superfície de inscrição do mundo. Podemos pensar com Lohan que nessa concepção de Lacan sobre o lugar de inscrição que permite enganchar simbólico corpo, precisaríamos considerar o um do corpo e o um do significante que se repete. Naquele primeiro momento, tratava-se do corpo imaginário, da imagem onde o narcisismo foi pensado a partir do estágio do espelho. Entretanto, no seminário 19, não é o corpo do ponto de vista do imaginário que me interessa, sendo que ele mesmo denunciou aquele primeiro modelo como insatisfatório para pensar a descrição do mundo do corpo, tendo em vista uma amarração com o simbólico. Nesse seminário, do 19, Lacan empenha-se em saber como se escreveu o mundo, se é possível pensar essa inscrição não só pela imagem, mas a partir do gozo como tal, partindo assim a investigar sobre o saber do gozo, que nesse momento, para ele, compõe as sabedorias. Então, com Lacan, além de Freud, podemos falar dessa memória que não é significante. Ela é calcada no corpo. Cabe registrar que a palavra saber é utilizada por Lacan como saber fazer. Posteriormente, ele definirá, no final da análise, como saber fazer com sintoma. Nesse momento, é importante também reforçar que Lacan não se contentava com a inscrição do um no registro do imaginário, considerando que a inscrição do um tem a ver com o gozo que se inscreve no corpo e se situa para além de toda a sabedoria. Lacan passa, assim, a seguir a trilha da matemática, opondo a via do um à via do verdadeiro, afirmando que a única forma de pensar que há um real não é a partir do verdadeiro ou falso, mas a partir do impossível que se repete desde o início. Outra pergunta. Então,
Como poderíamos falar da relação entre significante e corpo? Podemos falar do que se escreve no corpo e daquilo que cai fora? Horário. Pega bom, pega bom. Obrigada, Tânia. Seguindo, então. Em seu curso, El Ultimíssimo Lacan, Miller, 2007, localiza o aparecimento do conceito de la língua no seminário 20. Aí, Lacan traz a linguagem como elucubração de saber sobre la língua. Lacan, indo além do inconsciente estruturado como uma linguagem, ainda nessa mesma aula, Miller nos diz que no seminário 24, com Anne Belleville, Lacan criou uma unidade mínima constitutiva do inconsciente e acrescenta que, aspas, o inconsciente freudiano aparece como uma elucubração de saber sobre Anne Belleville. Ele quer alcançar o tecido do inconsciente. E Miller continua, uma citação. Essa citação está na página 258, del Ultimíssimo. Refletindo, penso que a unidade não é mais da ordem do significante, mas da ordem da imagem. A imagem parece de fato como tal, uma unidade válida, o que significa que aparece como um real. Fim da citação. O inconsciente aparece, então, como uma elucubração sobre algo muito tênue que tem um valor de retorno sobre a coisa mesma. Um retorno para alguém a quem das elucubrações, completa Miller. Não sem advertir que o discurso do Ultimíssimo é um discurso extremamente tênue e frágil, que se desenvolve em uma relação de vigilância constante sobre si, pois está sempre pronto a alienar-se na elucubração. A partir do percurso, que parte dos modelos ópticos e da primazia da imagem, passando pela estrutura significante como possibilidade de organizar o real, pelo real, como impossível de dizer, chegamos com Lacan ao enfrentamento com o real sem lei aleatório. E em relação ao corpo, Lacan nos diz, na primeira aula do seminário 24, aspas, me dei conta de que consistir queria dizer que tinha que falar do corpo, que é um corpo do imaginário, um corpo do simbólico, é a língua, e o corpo do real, do qual não se sabe como sai. Fim da citação. Seguindo Miller, traz a pulsão que ainda é um acordo entre significante e corpo, podendo ser evocada como ressonância. Mas o fato clínico maior que Lacan trabalha e põe em evidência em seu ultimíssimo ensino é algo do qual ele próprio é sujeito, e o que constitui seu patema, a saber, a inibição de imaginar. Patema este como resposta do real, considerando que a inibição advém pelo fato do sujeito se deparar com o real. Assim, o fato clínico maior, segundo Miller, é a inhância que está presente entre o imaginário e o real, enquanto que se trata de recorrer ao imaginário para fazer uma ideia do real. Uma questão. Será que se poderia afirmar que o simbólico está fora, não estando mais presente com suas palavras titubeantes que rodeiam as imagens? Ou seja, o simbólico se eclipsou, pode-se dizer? Segundo Jesus Santiago, a resposta seria sim, pois encontramos na prática clínica da psicanálise a relação, a continuidade do simbólico com o imaginário. Lacan o aponta nos sonhos, na fantasia, no delírio,
como modos do simbólico passar ao imaginário. A memória, traços de memória, que o analisante relata na análise, o axioma de sua fantasia, caso se possa chamar assim, parece constituir menos uma frase simbólica e mais um cenário em que prevalece a função da imagem. Assim, como nos ensina o ultimíssimo Lacan, para captar o que ocorre com a psicanálise, trata-se de superar a ânsia entre o imaginário e o real, como afirma Jesus? E o corpo? As sensações do corpo, as ressonâncias no corpo, se trataria de quê? Seria do real do corpo? Como recorrer ao corpo diante do silêncio do real e do simbólico como a verdade mentirosa? Algumas chaves de leitura para seguirmos no trilho do tema das quintas jornadas. Fica o convite à escrita aos praticantes da psicanálise. Vinhetas clínicas a partir de sua prática. Interessa-nos extrair dos casos clínicos que serão enviados por vocês, por exemplo, como o analista tem respondido à fala analisante de que se reduz, muitas vezes, a uma simples conjunção do e do corpo, uma fala que não está ligada a um saber, mas a uma satisfação que não quer dizer nada a ninguém? Avante, escrevam. Obrigada. Obrigada, Ordália. Agora vamos passar a palavra para Fábio, que comentará sobre esse eixo 1 que acabamos de ouvir. Fábio Paes Barreto é membro da Escola Brasileira de Psicanálise, da Associação Mundial de Psicanálise, SLOD Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e presidente da seção Leste-Oeste. Fábio, sua a palavra. Obrigado, Rosângela. Boa noite a todas e todos. Dando sequência, então, à nossa programação, eu estou com essa incumbência, né, essa difícil incumbência, apesar de empolgante, né, de comentar esse texto brilhante, né, da Tânia Martins e da Ordália Junqueira. Elas se debruçaram, né, com muita dedicação sobre essa tarefa, né, dessa produção, que visa, em última instância, né, por estar exatamente no âmbito, né, da comissão científica, da qual eu sou mais um, nosso então presidente Alberto Murta me nomeou, digamos assim, o mais um dessa comissão, né, para instigar os trabalhos assim dessa comissão propriamente dita. Então, essa função da comissão é justamente isso, né? Produzir, criar também os eixos temáticos, né? Definir os eixos temáticos, elaborar textos para eles, né? Esses textos serão publicados de uma maneira diferente, como foi exposto aqui por elas, né? Serão textos mais compactos, né? Mais condensados, para serem publicados no nosso boletim das jornadas. Que, por sua vez, visam, né? Esses textos visam estimular os autores à produção de trabalhos para as jornadas.
para as quintas jornadas da seção leste-oeste da EBP. Dito isso, eu conversava, principalmente com a Ordália, né, no âmbito aí da nossa comissão científica. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, eu tenho tido problemas assim, de áudio. Tá ótimo aqui. Maravilha, maravilha. Aliás, eu estou tendo vários problemas com as minhas mídias, né? Meu computador, que é da Apple, né? Está no conserto há 40 dias. E eu estou no computador da minha esposa, que tem um sistema operacional totalmente diferente, né? É o Windows. Então, para vocês terem uma ideia, a minha construção aqui é puramente oral. Eu estou lendo assim rabiscos que eu anotei, porque eu não consegui nem imprimir o texto da Ordália e da Tânia, e não consegui produzir um texto meu também para ler aqui para vocês. Então, está sendo, e eu falei isso para a Ordália, tá? Está sendo absolutamente espontânea, não é diferente de improviso. E também é diferente de uma fala por pura associação livre, né? Associação livre a gente faz em análise de uma maneira mais ou menos irresponsável, né? Aqui eu tenho que ter a responsabilidade de falar coisa com coisa, né? De falar lé com cré. Então, não obstante isso, a Ordália gentilmente me solicitou para que, uma vez elas fizeram brilhantemente as questões, elas colocaram questões provocadoras, né, para os autores, né, ela me pediu licença para que eu não respondesse essas questões na minha fala, né? Eu disse para ela: Ordália, tudo bem, você pode me solicitar isso, mas eu já vinha pensando nisso para minha língua não ficar coçando, para eu dar com a língua dos dentes, né? E querer ter a pretensão de responder. Tá? Ao invés disso, eu fiz algumas considerações, né, sobre o texto que elas produziram, para dar algumas pistas, talvez, para os autores. E recorrendo também a algumas bibliografias que a nossa própria comissão vai oferecer também nos boletins, né? Vai ter toda uma bibliografia das jornadas, né? E tanto nossa comissão, quanto as outras comissões também, estão nessa produção, né, de textos e de referências bibliográficas do campo freudiano. Mas eu também vou falar aqui algumas referências que me vêm à mente, né? Depois nós vamos, evidentemente, compilar tudo isso, né, para efetivamente publicar isso, né, nos boletins aí que se sucederão. Então, né? Então, é justamente isso, né? O papel dessa comissão é justamente provocar essa produção dos autores. O texto da Ordália e da Tânia fala, dentre outras coisas, né, a questão do Alberto Murta sempre nos tem colocado, né, como de praxe, essa vertente, né, que vem principalmente do Conselho da IBP e também do Conselho da SLO,
em direção, a direção dos trabalhos, né, de toda a MP vão na direção do 1, né, da clínica do 1, ou do 1 sozinho. E o que é o 1 sozinho? Né? Em última instância, é o real. Já há uma primeira provocação, né, que elas colocam logo no início, que é dizer o indizível. Né? Dizer o indizível. Essa é uma menção ao texto, se não me falha a memória, né, a gente trabalhou, evidentemente, esse texto, né, de Todo Mundo é Louco, o ano passado, no Conselho, na opção que está publicada, é um texto do Jacques Alamillet, né, que está publicado na opção número 84, né? Se não me falha a memória. Me corrijam, tá? Se eu estiver errado. E ele estabelece no texto, né? Isso é um texto, eu não vou destrinchar, evidentemente, tudo isso, né? Que ele produziu a pedido do próprio Lacan. Né? Todo Mundo é Louco é uma locução do Lacan, né? É um aforismo do Lacan, em que ele, nesse texto, Jacques Alamillet, ele fala de vários paradoxos, né, que contém nesse texto aí. Um deles é exatamente esse, dizer o indizível. Né? Que indizível é esse? Né? É o real. Evidentemente é o real. Né? Como que a gente diz o real? Né? Eu não tenho a resposta, mas eu falei que eu ia dar pistas. Né? É como mineiro toma mingau quente. É pelas beiradas, pelas bordas. Né? As bordas são muito caras à psicanálise. Então, é bordejando esse real. Evidentemente, se o real é indizível, né? Se o real contempla vários impossíveis, né? Um dos impossíveis é o dizer. Né? Como é que a gente faz? Né? Como que a gente faz esse bordejamento? Né? Não estou dando respostas, estou dando pistas. Então, é um desafio que está lançado pelo próprio Jacques Alamillet nas palavras muito bem enunciadas, né, de Ordália e de Thaler. Outras questões, né? Eu me lembrava também de algumas considerações que o Cristiano fazia anteriormente, né? Sobre o corpo, sobre os afetos, né? Também a gente dialetizando sobre o sentido e o fora de sentido. Também, no texto aqui que foi apresentado agora, né, foi considerado muito o corpo fora do significante, o real fora do significante, a memória fora do significante. Ao contrário, o que pode dialetizar ou se contrapor, né? Fazer um contraponto com o fora de sentido, né? Com o significante, enfim.
né? Com sentido, né? O que pode fazer contraponto com sentido? É o fora de sentido, são os afetos, né? Que muitas vezes estão nessa dimensão do fora de sentido, e, propriamente, né? O gozo, o gozo. Porque não há nada mais nessa dimensão do fora de sentido do que o gozo. Do que o gozo. É uma das matérias-primas da orientação, da psicanálise e orientação lacaniana, né? É o gozo na sua dimensão do fora de sentido. Então, nós vamos ter mais oportunidade de conversar, de nos debruçarmos sobre essa questão do corpo também, né? Fica essa questão e da memória também, né? O corpo e memória, elas bem lembraram, né? De que memória de que corpo se trata e de que memória se trata, né? Relacionada a esse corpo. Elisa Alvarenga, numa das intervenções dela aqui da SLO, acho que foi na última, né? Ou na penúltima, ela falava da questão da memória, principalmente de uma memória que é a memória, a principal memória que interessa para o Lacan, a memória de gozo. Memória de gozo. Porque, de resto, a memória tal qual nos pensa, depois o meu estemótico são as neurociências, né? Psicanálise e neurociências. Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, né? O que é a memória para as neurociências, né? Está tendo, eu estou ouvindo um eco aí. Bom, vamos lá, né? Evidentemente, a memória para a psicanálise está para muito além disso, né? Muito além da dimensão da neurociência e tudo mais, né? Por exemplo, né? A gente pegando a questão do real, debatendo aí, por exemplo, né? O inconsciente freudiano com o inconsciente real do Lacan, né? No inconsciente freudiano, a memória está relacionada com várias coisas, né? Por exemplo, a questão do corpo, a gente pensa, os estudos que eu fiz sobre a dor, por exemplo, sobre a dor crônica, né? O Freud já dizia isso, né? Que a dor representa uma memória, ou ela como um mensageiro para o corpo receber notícias do que acontece, né? Para a mente, digamos assim, receber notícias do que acontece com o corpo. Essa é uma vertente muito interessante, freudiana, né? Da dor como uma mensageira, né? Como uma mensageira. Fábio, Pois não, pois não. posso te dar mais 3 minutos. Sim. Ótimo. Como? Ou 3? Eu posso te dar 3. 3 minutos. Tá. Pode ser? Sim. Então, é isso, né? E a dor também, existem, na vertente freudiana, né, a memória como na dimensão das lembranças encobridoras, né? É quase o inconsciente real do Lacan entrando em jogo aí, como uma verdade mentirosa, né? A lembrança encobridora, né? É uma lembrança que engana.
É uma memória que engana. Sim. Para finalizar, né, eu acho que a parte da Ordália, a Ordália fala do um sozinho, né? Eu fiz algumas anotações aqui. Ela faz uma equação também, né? Ela debate, né, a questão do do real, né, com a imagem, né? E é interessante que é uma imagem que o simbólico praticamente está ausente, né? E aí ela recupera aí uma ideia do Jesus, né? É um simbólico que está eclipsado, né? Que está eclipsado. Quase nada de simbólico, né? Isso me lembra, e aí depois eu vou dar as referências, vai ter toda a listinha lá, né? Do Congresso, do Encontro Brasileiro de 2016, né? O Império das Imagens, né? Que a gente trabalhou muito isso. Em particular, a imagem rainha, em Lacan e em Jacques Lamière, tá? A ideia da imagem rainha, que é exatamente isso, né? Uma imagem que está equacionada ao real, quase com nada de simbólico. Tá bom? Sim. Eu teria mais referências a dar aí, mas depois a gente vai ter oportunidade para Sim, isso, mas né? no final a Tá gente bom? vai falando, né, Fábio? Muito Sim, obrigado. sim. Obrigada. Bem, antes de passar para o eixo 2, eu vou colher duas perguntas. Alguém quer fazer? Você? Pode ficar sentada? Tá. Sim, sim. Pensei que você estava perguntando se eu sabia quem era Ana Rogéria. Boa noite. Agradeço esses aperitivos excelentes que deixaram a gente super com vontade de escrever sobre esses temas que vão ser contemplados na nossa jornada. E eu queria fazer uma pergunta para ajudar também na discussão, que é o texto que a Tânia citou, um trechinho da Marie-Hélène Russe, né, que é um texto sobre uma diferença bem interessante que ela faz sobre traço e marca, onde ela coloca a memória do lado do traço e a lembrança do lado da marca, fazendo uma relação entre o real e o significante, né? Então, eu achei esse texto bem interessante, achei legal a Tânia ter colocado, eu acho que a Ordália também conhece esse texto, e eu queria fazer a seguinte pergunta, assim, como que a gente poderia pensar em articular essas duas partes, assim, do traço e da marca na sessão analítica, na prática analítica, para a gente poder conversar um pouco. Obrigado, Ana. Eu vou colher. Luísa. Oi. Luísa, eu vou deixar você para o final. A Regina colocou primeiro a mãozinha, então vou colher a pergunta dela. Em seguida, eu vou passar para a Tânia e Ordália, e logo depois vamos passar para o eixo 2, tá bom? Luísa, não vou esquecer de você, tá? Regina, por favor. Então, boa noite. Na verdade, estou aguardando muito as nossas jornadas, né? Mas o texto que Ordália e Tânia apresentaram me causou uma série de questões, e aí eu fui escrevendo aqui, né? A primeira coisa que me pareceu tá evidenciada é que tem uma ligação entre imagem e memória, recordação e sentido, né? Eu acho que é isso que foi dito. E aí o Fábio acha assim, na verdade, para mim, me pareceu bastante complexo, tudo denso, o texto, né, de colocado hoje,
mas acho que o Fábio começou a abrir um pouco as portas, porque era justamente sobre isso que eu ia perguntar. Nesse texto Imagem Rainha, inclusive, Fábio, me pareceu não, Miller trabalha a imagem rainha e faz uma equivalência com o significante mestre. Isso me deixou confusa. Eu retomei esse texto semana passada, por coincidência até. Nesse texto Imagem Rainha, que está publicado no Lacan Elucidado, o Miller trabalha agora para Ordalha e para Tânia, tá? Eu preciso de ajuda para pensar essa questão da imagem. A minha questão vai por essa via. O Miller trabalha lá no Rio, em 95, a perturbação da memória do Freud na Acrópole. Porque Freud chega na Acrópole e diz, né, puxa, isso existe mesmo? Né? Como a gente aprendeu na escola. E aí o Miller diz que essa perturbação é consequência do mais de gozar presente. Né? Vai dizer que o que o objeto avela é a castração. Ela fica elidida do campo escópio. Bom, a gente tem aí, então, uma questão com o olhar, com a imagem. Continuando. Quando Jesus diz, e vocês citam, que o simbólico se eclipsou, né, eu fiquei pensando, que sentido tem dizer isso? É porque Lacan abandona a primazia do simbólico, né? Esse eclipsar é nesse sentido, e aí toma no ensino dele o real como primazia. Então, em verdade, assim, o que me pareceu, o que me fica gerando tensão é essa questão do imaginário, né? Se vocês puderem falar um pouco mais, eu acho que isso abriria um pouco mais no sentido de a gente começar a pensar nos trabalhos que a gente pode fazer. É isso. Obrigado, Regina. Ordalha e Tânia, por favor. Posso falar primeiro? Aham, tá com o microfone aberto. Ana Rogério, não vou responder sua pergunta, porque isso é o trabalho dos autores da jornada, mas eu vou fazer um comentário, assim, que quando eu li esse trecho da Maria Cruz, me trouxe uma... Eu me lembrei de uma coisa que eu ouvi no consultório, que eu achei que ilustra bem isso que ela diz, dessa memória que não é significante, marca um corpo, e não está recalcada, porque ela diz que, por não ser significante, não está recalcada. Então, eu me lembrei de duas coisas. Uma, quando o Freud, na psicopatologia da vida cotidiana, no caso Signorelli, que ele fala que ele não consegue se lembrar da palavra, do significante Signorelli, ele se lembra detalhadamente do afresco. Então, eu me lembrei disso, assim, que essa memória que não é colocada em palavras, não está recalcada e não permitiu que ele se lembrasse do significante. A outra é uma coisa interessante, um paciente que viveu uma situação muito traumática, muito grave, deixou consequências devastadoras para eles. Uma coisa muito devastadora na vida mesmo, numa determinada localidade. É uma situação tão traumática que ele não consegue falar dela toda vez que ele começa a falar disso na análise, ele abre uma crise. Mas, um dia ele coloca a seguinte questão. Teve um momento de feriado, férias, foi para essa localidade, onde ele sofreu isso. Depois teve outro momento de feriado, foi de novo para essa localidade. Aí ele coloca a seguinte questão. Por que eu volto lá?
Isso é tão traumático, eu não consigo nem falar, porque quando ele fala disso mais, ele cai de cama, fica uma semana sem a ponto de eu começar a não deixar que ele faz. Então, a pergunta que ele coloca é, bom, por que eu volto para lá? Aí eu perguntei por que volta, né? Porque, segunda ou terceira vez, é uma sensação do corpo que eu não consigo entender. É uma sensação de prazer no corpo que eu não consigo entender. Que eu acho que tem relação com isso que Fábio trouxe da fala da Elisa no lançamento do livro, né? Assim, a memória de gosto. Então, eu fiquei pensando, Rogéria, que talvez, não sei se te ajuda a pensar um pouco nessa pergunta, mas quando eu li o texto da Marlene Bruce, isso foi uma coisa que me ocorreu. Obrigada, Tânia. Eu acho, só uma observação, acho que Tânia responde um pouco o imaginário que eu estava falando, quando ela traz o afresco do Freud, né? Não sei se eu estou certa. Ordália que vai conversar comigo, Ordália? Oi, oi, oi. Regina, obrigada, viu, pela questão, pela sua escuta cuidadosa do texto. Eu vou falar só um pouquinho de o que esse simbólico que está cada vez mais decaído, essa produção simbólica cada vez mais empobrecida, né? Então, a gente pode dizer que o que nos resta, né? Essa força interpretativa simbólica, ela está realmente empobrecida. Então, o que nos resta? Que isso é algo que estamos aí, né, tateando, mas o Ultimíssimo nos dá algumas pistas. Recorrer à experiência do novo imaginário. O que é esse novo imaginário? A imagem, ela se caracteriza menos por seu lado especular e mais por conter nela própria um saber ler. Então, esse caso, como por exemplo, essa memória, o que fica dessa cena que Tânia nos traz, né? O que fica é aquela imagem, aquela memória. E Lacan chega a trazer, a dizer no ultimíssimo seminário dele, ultimíssimo é ótimo, né? Momento de concluir, ele vai falar sobre as formas fantasmáticas. E ele vai trazer um significante que eu achei assim fantástico. Ele vai dizer assim: trata-se por intermédio de uma esfoliação do imaginário e não pela travessia do fantasma. Então, na verdade, para ir mais além dessa tela do fantasma, que funcionava como uma mera defesa contra o real, né? Então é preciso que o fantasma se reduza ao imaginário. Aí, em seguida, com o intuito de fazer valer essa abertura ao real, né, se distinguindo dele, passa-se ao processo de esfoliação do imaginário. Então, o que seria esse... Jesus traz lembra, né? Uma metáfora que Lacan traz, ele vai dizer que é uma esfoliação como se fosse aquelas folhas apodrecidas e mortas nas espécies botânicas. Então, o que é esfoliar o imaginário? Ele é eliminar tudo aquilo que se apresenta como excesso de imagens. Então tá, aí você caminha para isso, esfoliar esse imaginário, tirar esse excesso de imagem, o que fica? Fica o resto. Aquilo que não é o que o Fábio trouxe aí, aquilo que não é dizível, representável, é o resto do resto.
a gente pode dizer, se é que se pode dizer, a meu ver, é muito mais do que o processo de redução que Millet trabalha naquele livro dele, O Osso de uma Análise. Estamos nesse lugar de estudo, de pesquisa, estamos convocando vocês a isso. Eu acho que o tema da jornada poderá nos fazer avançar. E isso está aqui para quem interessa, está no penúltimo capítulo do Ultimíssimo Lacan, ele se chama O Visual. Então, vai esse texto que ali está, eu acho que tem algumas pérolas ali que nós poderíamos caminhar. Obrigada. Obrigada, Ordália. Obrigada, É. Ordália. Muito bom. Olha, como vimos, as questões estão pululando e nós temos ainda o eixo 2. Teremos oportunidades de trabalhar sobre esses temas pelo menos 5 meses. Então, eu vou passar a palavra para o Fábio, que está pedindo, mas nas perguntas e nas respostas, eu gostaria que a gente fosse mais sucinto, porque não vamos dar conta mesmo de responder tudo, mas nós temos que apresentar o eixo 2. Com a palavra, Fábio. Obrigado, Rosângela. É rapidinho, tá? A Ordália, só para recuperar, né, essa referência da Ordália ao Osso de uma Análise, tá? Eu queria fazer um link com o que o Alberto falou logo no início, né? A gente precisa de um corpo para gozar, né? Isso está lá no Osso de uma Análise, tá? E mais do que isso, esse corpo gozante, né, que está equacionado também ao corpo falante, né, que, por sua vez, é equacionado ao inconsciente real. Também o Millet trabalha de uma maneira muito brilhante, e acho que é uma referência importante que nós temos que incluir na nossa jornada, né, de um gozo que não está mais, não está tão somente do lado da pulsão de morte, mas é um gozo vivificante. É um gozo que vivifica principalmente o corpo, né? Para se gozar, se precisa, para se gozar, é necessário de um corpo vivo. O corpo tem que estar vivo, né? Morto, não goza. Simples assim. Obrigado, Fábio. Em relação à Regina, só respondendo rapidinho, né? Sim. Essa questão da Regina, da imagem rainha, acho que a Regina tem essa preocupação, nós estamos matando o simbólico, né? Não, realmente, no ensino do Lacan, né? Primeiro era imaginário, depois teve uma primazia do simbólico, depois o real, né? A gente trabalha, evidentemente, com os 3 registros, né? Ainda trabalhamos, né? Mas o real já tem a sua primazia aí, né? Então, na imagem rainha, como a Ordália falou, não é o corpo especular que está ali em jogo, né? Não é o corpo do espelho. Sim. Aliás, no espelho, o que é interessante? Até falaria isso para a Ordália, né? A gente pode recuperar as referências que a gente teve do infamiliar, né? O infamiliar é o estranho, né? É tudo estranho ali que está muito... o estranho tem muito uma vocação para o real, né? Tem muito um empuxo para o real, né? Sim. O estranho começou com Freud, né? Obrigado, Fábio. Obrigado. Bem, Alberto Murta agora vai apresentar o eixo 2, Arte e Psicanálise. Alberto Murta é membro da EBP, AMP e recentemente nomeado AME, da SLOD Espírito Santo, Vitória, também é o nosso coordenador da Comissão Científica das Quintas Jornadas.
Logo em seguida, passaremos a fala para Carla, que irá comentar sobre o eixo 2. Carla Serles é membro da EBP, AMP, SLO, de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. E a palavra é com você, Alberto. Eu quero inicialmente agradecer a nossa coordenadora, a Rosângela, e antecipar já os meus agradecimentos à Carla por ter aceito em comentar o meu trabalho a ser apresentado e, como a própria Rosângela já anunciou, diz respeito ao segundo eixo temático, psicanálise e arte. Eu tentei, no primeiro momento, recorrer como referência bibliográfica a Lacan, para, no momento posterior, cair em referência de Freud, já que o tema aí, corpo e memória, que é o tema da nossa quinta jornada, me parece que apropriou uma apropriação de um esquema do Freud, que a rigor, esse esquema freudiano encontra-se no texto que eu também usei aqui no meu trabalho, a interpretação dos sonhos de Freud. Tá? Quer dizer, além do livro 19, eu vou também recorrer ao livro 17 e também ao texto de Freud na minha exposição, que tem como tema, o próprio Fábio já anunciou, psicanálise e arte. É interessante observar que logo no início do capítulo 16, desse livro 19, que é intitulado O Pior, ou Pior, Lacan nos adverte de um certo logro, é o termo que ele usa, escamoteio, presente na produção de uma obra de arte. A criação artística não dá conta do número 1, diz Lacan, de uma obra comandando o brotamento dessa obra. Por que é uma questão para todos nós? Vamos tentar conversar. Por que a criação artística, propriamente dita, não dá conta da emergência do no ato da sua produção? Para ele, para Lacan, o produto de um artista esquece a emergência desse Tentando acompanhar a orientação proposta por Lacan, será que a manifestação artística é regida pelos imperativos atualizados pelo discurso do mestre? Ou mesmo a produção de um artista faz valer uma certa mudança de posição em relação ao significante mestre, ao S1, propriamente dito? Nesse contexto, sou enviado ao eixo temático das quintas jornadas, arte e psicanálise, e, por conseguinte, uma grande indagação se assanha na conexão corpo e memória, quando caminhamos no campo da produção do artista, e que foi operacionalizada neste momento do ensino de Lacan. Acrescento que Lacan, sempre preocupado com as manifestações artísticas, se interroga se não tem uma incidência do na criação artística. Será que a emergência de uma produção artística provém do Quem manda no ato criativo? Sabe-se que o discurso do mestre evidencia o S1 no agenciamento, no comando, como um artista, na sua produção, sendo vítima desse mesmo significante S1, já que ele está presente nele, pode vir a questioná-lo. Quer dizer, se o artista questiona aí o S1, será que ele encontra-se em condições de fazer um novo uso desse S1 para testemunhar a sua obra de arte? Afinal, qual é a incidência do quando o artista cria a sua obra? Estamos convictos que não podemos nos esquecer ou nos esconder face a esta incidência do
no âmbito da produção de determinada obra de arte. Somos impelidos à seguinte indagação no surgimento de uma obra. Como ela pode nos vir a interpretar? Sendo assim, assevero que também com o artista é desejável lidarmos com o real em jogo. Isso implica que o artista deveria circunscrever o gozo, não deixando-o escapar, já que esse mesmo gozo ele é lido por Lacan como inapreensível no capítulo 16. Eis o desafio ético quando o ensino de Lacan avança, isto é, desvalorizar o buraco deixado pelo simbólico e elevar esse registro simbólico ao semblante. Possivelmente foi uma questão que emergiu aí, que me parece que é um operador do Lacan no ultimíssimo ensino dele. É pensar o simbólico sempre inadequado ao real e, na ocorrência, aí, pensar o simbólico como um semblante. Queremos compartilhar e, por conseguinte, ampliar uma conversa com as possíveis apresentação dos trabalhos que serão endereçados a essa comissão científica. Sob essas condições finalizadas, logo acima, qual é a função do discurso psicanalítico, não só como laço social, mas como freio do gozo, já que é isso que o doutor Lacan vai colocar no livro 17, não importa qual é a emergência de discurso, fazendo seu laço social, esses discursos vão desbastar o gozo, vão aparelhar esse gozo. Dito isso, ainda no capítulo 16, Lacan alude a uma inversão dos vetores oblíquos do discurso do mestre e do psicanalista. Ora, com o avesso da psicanálise, caímos no discurso do mestre. É à luz dessa inversão promovida por Lacan que se segue. A princípio Lacan, isso tem toda a sua importância. De qual importância ele está abordando aqui? Hoje, posso afirmar que os restos, os resíduos, tão propagados pela comissão científica do nosso encontro, que vai ser realizado em São Paulo, deste ano de 2024, dizem respeito a este pau ordenado, entre parênteses, S1, objeto pequeno a. Quer dizer, não sei se vocês lembram, mas todos nós já sabemos que o título dessa convocação a esse congresso que vai ocorrer em São Paulo provém justamente do capítulo 16, que é os corpos aprisionados pelo discurso, e a comissão científica sabiamente colocou reticências e logo a seguir colocou restos. Lemos esse pau ordenado, esse resto, S1, objeto pequeno a, como um pau ordenado que contém dois restos, S1 e A, e objeto pequeno a. Eles passam a fazer parte da opacidade do sintoma como dois restos inelimináveis. Não é ao acaso que Freud, no seu texto, Análise com Fim e Análise Sem Fim, aludirá aos restos sintomáticos. Afinal, por que o sujeito marca o seu corpo? Será que existe um corpo sem marcas? Um corpo nu, propriamente dito? Como um traço marca um corpo? Como ele, o traço, marca o corpo como letra? Posso ler que o corpo próprio, como equivalente ao corpo do espelho, portando aí, na ocorrência, uma dimensão narcísica imaginária que vai se confrontar com o corpo funcional? Ora, seguindo os passos em Freud, no fundo, é pela via de experiência psicanalítica que o inconsciente emerge. Em outros termos, se caímos no inconsciente freudiano, designamos no traço uma série de marcas
que é uma das definições que o Dr. Freud vai nos legar ainda no seu texto, A Interpretação dos Sonhos. No fundo, o traço nos revela um certo signo de algo que está ausente. Como operacionalizar com a prática psicanalítica, sabendo que o passado não desapareça no âmbito analítico? Todos nós sabemos que a comissão científica do Encontro Brasileiro, do campo freudiano, como eu aludi há poucos instantes, acrescentou aos corpos aprisionados pelo discurso os restos. Isso já foi sinalizado logo assim. Na perspectiva aberta por Freud, os traços tornar-se-ão restos. Isso me chamou a atenção. Em Freud mesmo. Eles são, diz Freud, são sequelas residuais. Traços como sequelas residuais. Ora, na passagem que coroa na manifestação de uma obra de arte, ela porta traços, porta impressões, que traduzem algo da inadequação do simbólico do real, da palavra à coisa. Posso considerar que a obra de arte seja uma pista para acessarmos ao real em jogo? Quando não encontramos a coisa, este logro é propriamente inerente ao processo? O traço vem no seu lugar? Logo, a coisa porta nela mesma algo que nunca será reencontrado. Por aqui, sugerimos com Freud que o traço se encontra na fronteira entre presença e ausência. Assim, o traço faz semblantização. Sendo assim, e em termos de Lacan, posso lê-lo, essa semblantização como o próprio semblante. Se citamos Freud, é para sinalizar que o traço brota na sua relação com a memória. Olha, é o tema da nossa quinta jornada. Corpo e memória. Em Freud, o traço se encontra envolvido com a função memorial. No entanto, por que Freud fala de traços de lembrança? Do outro lado, temos ainda com Freud restos de lembrança. Além de traços de lembrança, Freud vai falar restos de lembrança e também traços de duração. Logo, os traços de lembrança se operam se servindo de dois aspectos. Um residual, resto de lembrança, e um outro temporal, traço de duração. Do outro lado, a função que nos reenvia aos traços de lembrança é chamada por Freud, na interpretação dos sonhos, como memória. Isso me chamou muita atenção. Ora, passando um pouco ao esquema desenvolvido por Freud, por ele mesmo, não sei se vocês lembram do esquema, tá? Aparece aí, chapado, na convocação. Nós temos uma excitação externa, a percepção, e à luz dessa excitação externa, a percepção, emerge aí os traços mnêmicos, como diz Freud. Então, tem assim, uma excitação externa, que provém da percepção, versus uma excitação interna. Vamos ver o que é excitação interna agora. Desde que entramos aí na lógica do inconsciente, esse esquema freudiano nos enquadra nessa lógica do inconsciente. Desde que entramos nessa lógica, o traço é fundamental. Sendo assim, a infiltração, incidência, inscrição, desde que o traço seja durável, da pulsão, a infiltração da pulsão no traço, dessa maneira, o elemento anterior no esquema freudiano, simétrico ao traço, é a percepção. Por sua vez, em termos freudianos, o corpo se situa entre a percepção e a memória. Aliás, corpo e memória passaram a ser o chamariz da nossa quinta jornada.
venham. Mas, afinal, como se diz, venham para as quintas jornadas em grego? E a noção de poesia, expressão grega que nos impulsiona sempre a ir além do existente. Nós, latinos, sabemos que, e usamos a noção não de poesis, do grego, mas usamos a noção de arte, de ar, A-R-T-S. Que pode ser lido como uma criação ainda além do óbvio, do existente. A poesis grega implica em irmos com a obra de arte, além do que ela não tinha uma presença, uma existência. Ela, a obra de arte, rompe, se separa do lacre. No fundo, a ideia de uma obra de arte é ultrapassar ao que é evidente. Quero aqui com vocês abrir uma conversa na qual o reino da liberdade faz parte da criação da manifestação artística. Estamos aqui na Ilha de Vitória. O grande desafio das nossas quintas jornadas é sairmos da ilha e explorar esse tema, corpo e memória, no nível mais subjetivo, propriamente dito. Tá? Porque essa dimensão aí tão singular engendra em nós mesmos algumas transformações. É o que eu quero trabalhar aqui, é o que eu quero tentar passar aqui, falando para vocês algo desse eixo temático que eu fui convocado a falar sobre. Eu não sabia que eu ia falar como coordenador dessa comissão científica, eu não sabia que eu ia falar nada desse eixo temático. Obrigada, Alberto. Vou passar a palavra imediatamente à Carla e dizer que nós vamos colher a questão da Luísa e talvez mais duas, porque a hora se vai, né? E nós precisamos, depois que estamos ocupando a sede, nós temos que realmente terminar às 20 horas. Com a palavra, Carla. 22. Estão me ouvindo bem? Boa noite. Dá para ouvir? Sim, sim, Carla. Sim. Você. Que nós estamos aqui sem microfone. Boa noite. Eu gostaria de cumprimentar a todos e agradecer a Cláudia, que é a coordenadora das jornadas, pelo convite de eu fazer parte da comissão científica e agradecer aos meus colegas de comissão científica o trabalho muito interessante que temos feito. E também agradecer ao Alberto por esse trabalho. Bom, Alberto, primeiro deixa eu perguntar uma coisa para a Rosângela. Rosângela, se nós temos que terminar às 22 daí, quantos minutos eu tenho para falar? O seu texto. Você fez um texto, ele deve durar no máximo 10 minutos? Na verdade, eu não fiz um texto. Não? Não. O combinado era texto. Eu fiz algumas anotações, mas porque eu ao ler o teu trabalho, Alberto, que, assim, está breve, conciso, mas nem por isso menos vasto em teoria. Então, a partir das tuas questões, eu fiquei pensando que eu preferiria conversar um pouco com você do que ficar comentando o que você escreveu. E aí, eu pensei o seguinte, quando você começa falando do escamoteio, do logro, né, que o Lacan vai falar que a ideia da obra
lá no capítulo do seminário 19, no último capítulo, né, que você citou aí, ele fala que a ideia da obra, ou a história da arte, é um veio que escraviza, né? E é aí que ele coloca o logro ou o escamoteio do lado da obra de arte. Aí eu fiquei pensando, por que ele falou do Michelangelo e ele falou que o Bosch ele era mais avisado desse escamoteio, né? E aí eu queria ver com você se você concorda que é por conta do que o Bosch trabalhou na obra dele que o Lacan está falando isso. Porque ele fala que há como é que é uma vacilação dos passantes na obra do Bosch, né? Então, se você veria também alguma diferença desse escamoteio na literatura, se nós pensarmos, por exemplo, em Joyce. E, por último, eu queria assim pensar com você de que escamoteio ele está falando. Seria, então, quando um artista não consegue se distanciar do significante mestre, como você falou aí no texto, né, que você chamou a atenção? Então, e também eu pensei o seguinte, o Lacan começa, que você privilegiou muito o seminário 19, né, para falar da arte, do teu eixo. E o que a arte escamoteia, se é que ela escamoteia, né, teria a ver com as reticências que o Lacan coloca no reticências, ou pior, né, que nós podemos ler, uma das formas de ler ou a não relação sexual, ou pior. Então, o artista, ele estaria escamoteando quando ele não enfrenta essa não relação sexual? Então, foram coisas que eu fui pensando a partir do que eu fui lendo. Eu estou tentando falar mais rápido que eu posso, tá? E aí, eu fiquei pensando assim, ó, no seminário 7, o Lacan vai falar da obra de arte, né? Mas como isso que bordeja a coisa, né? Que ao bordejar a coisa, se cria um vazio. Aí, quando ele vai homenagear Marguerite Duras, ele fala: a prática da letra converge com o uso do inconsciente. Quando ele diz que a Marie-Hélène, ó, a Marguerite Duras ensina com a literatura o que ele pretende ensinar, né, na psicanálise. Então, me parece que nós estamos, no seminário 19, assim, um pouco além do meio do caminho do que ele vai falar lá com o Joyce, né, que o Joyce é um desabonado do inconsciente. E aí também eu fiquei pensando que o artista, ele precisa enfrentar esse buraco, né? O A1, essa iteração de A1. Alguma coisa assim que eu pensei. Bom, para começar, acho que tá bom. Muita coisa, cara. Muita coisa? Então, para terminar. Obrigada, Carla. De Muita nada. coisa mesmo. Alberto? Bom, eu vou tentar só passando, pegar carona com a Carla, e muitas vezes o questionamento dela interpenetrou mais como um comentário. E é nesse sentido que eu vou abordar, tentar responder as suas questões. E, basicamente, eu tentei aqui anotá-las. São 4 questões, é muita questão. Então, vejam bem. No primeiro momento, você
situou aí essa referência que eu mandei me servindo, do Miguel Ângelo e do Jerônimo Bosch. Vamos fazer esse contraponto aí que existe no texto do Lacan, especificamente nesse capítulo 16. Quando o doutor Lacan fala em Miguel Ângelo aí, ele vai falar que o Miguel Ângelo, me parece, a minha leitura, tá? Ele fica mais colado à mestria, no sentido que ele adere com uma certa passividade ao mercado propriamente dito. Já o Jerônimo Bosch, para ele aí, ele foge um pouco dessa identificação no significante mestre. Ele passa a fazer um novo uso desse significante mestre com a sua manifestação artística. Estou falando do Jerônimo Bosch. Por conseguinte, o Bosch aí, na ocorrência, o Jerônimo Bosch, ele vai driblar um pouco, fazendo um novo uso do significante mestre, ao que vai chamar de escamoteio. E tanto escamoteio aí que é apresentado por Lacan, esse escamoteio aí é dizendo, no fundo, me parece, a minha leitura, que tem alguns artistas que é muito atrelado ao mercado e, por conseguinte, eles escamoteiam que, no fundo, uma obra de arte propriamente dita só surge à luz do real em jogo, à luz do que ele vai falar no livro 17, que é justamente o campo do gozo, propriamente dito. Dito isso, vou para o item 2 que você colocou. Quer dizer, o artista, no fundo, ele não distancia do S1. Ele faz um novo uso do significante S1. Ele não está colado ao S1. Ele não pode ser regido pelo discurso do mestre, estando colado ao S1. Apesar, como todos nós já sabemos, que o próprio Lacan diz que Miguel Ângelo, em particular, ele ficou colado ao S1. Por conseguinte, ele não deixou ser comandado, mandado, ordenado pelo número 1, provavelmente dito, pelo Iliade Delon, em francês. Você fez uma articulação que eu achei muito prudente aí, que nos convoca. Desde que você faz um novo uso do S1, aí, desses restos, e esses restos são sintomáticos, você cai na dimensão propriamente dita da não há relação sexual. Quando esse princípio, esse axioma, podemos dizer assim, que o doutor Lacan começa a desenvolver ainda no livro 18, por não há relação sexual, tá? Pela via da lógica, é um axioma que, de uma forma ou de outra, nos enquadra muito em habitarmos os restos que são para sempre inelimináveis. O S1, na ocorrência, vírgula, o pequeno objeto A, objeto pequeno A. Tá? Ora, nesse sentido aí, desde que a gente se identifica a esses restos que são inelimináveis, nós caímos no que o doutor Lacan vai falar no livro 24, a identificação ao sintoma com TH. A gente passa a nos servir melhor do que vem a ser esses restos para sempre sintomáticos, a la Freud. No terceira e penúltima questão, você recorre ao livro 17, A Ética da Psicanálise, e logo a seguir você serve de Diaz, onde é nesse texto, um comentário que o Lacan vai realizar sobre Macquarie Diaz, onde vai nos mostrar que o romancista, o artista, precede um psicanalista. Isso é uma questão para todos nós. Sobre qual via será que um artista aí, ele bebe infinitamente
se ele precede aí um psicanalista no 1, é uma questão para nós. Por último, você cai que um artista aí precisa, sim, um artista vai precisar ser comandado. É tanto que no início desse capítulo 16 e do livro 19, o Lacan vai nos mostrar que assim como a histérica fabrica, faz um homem, tá? O também faz um artista. Isso me chamou muita atenção aí, porque, no fundo, nesse dito lacaniano, provavelmente, ele evidencia que todos nós, como seres falantes, nós somos comandados pelo um. E o artista não pode nunca circundar, a não ser comandado pelo um. Esse liat d'élan é muito forte no âmbito da psicanálise. É com ele que podemos habitar isso que você colocou muito bem, que o Fábio desenvolveu, o campo do gozo e também esse campo da não relação sexual. Porque, no fundo, um pratica a não relação sexual. Isso que é importante colocar para você. Eu paro por aqui, porque já conversei muito. Obrigada, Alberto. Deixa eu falar. Rosângela, Sim. deixa eu falar uma última coisa. Espera aí. Francis, Ângela, deixa eu falar uma última coisa. Sim. Em relação à memória, eu queria comentar que eu estava lendo o Miquel Bassols e que ele trabalha um conto do Jorge Luiz Borges, já que nós estamos falando de arte, que chama Funes o Memorioso. E esse sujeito, ele não conseguia esquecer nada. Ele não tinha essa prerrogativa do esquecimento. E ele não conseguia mais viver, não conseguia dormir, ele passava a noite toda acordado, enfim. Então, eu achei assim interessante pensar se a memória, se ela não tiver nada de esquecimento, né, porque se ela fica só um traço, se não tiver nada de esquecimento, essa memória pode ser um S1 assim avassalador. Mas é também uma hipótese minha. Eu ia conversar isso com o Alberto, se desse tempo. É uma hipótese que eu subscrevo, porque, pelo que você está relatando aí, me parece que é um caso de romance, onde basicamente nos caímos no terreno aí da psicose. Por isso que não fazer vigorar a prática do desde o início da experiência de análise, até coroar com o momento conclusivo de uma experiência de análise propriamente dita, ora, nesse instante aí, a gente pode ficar fica bem evidente que a psicanálise passa a ser, digamos assim, um pouco mais contínua. Não dá para a gente, de maneira estanque, pensar existe o campo das neuroses, o campo das perversões, o campo das psicoses. Uma clínica estrutural, propriamente dita, que é diferencial. Agora, não. Com o advento do há uma generalização dessa clínica aí, propriamente dita. Dessa clínica descontinuista, como dizia meu finado e amigo Sérgio Cordeiro, tá? À luz de uma emergência aí, cada vez mais, de uma clínica continuista. Nesse sentido, eu concordo totalmente com essa leitura do Miguel Bassols. Me parece que esse caso aí do Borges se inscreve mais no campo das
de um gozo, faça o gozo, que ele permanece toda noite com ele. Obrigado, Alberto. Obrigado, Carla. Nós tivemos, pelo menos na minha escuta, duas grandes pérolas, além de todas que vocês falaram, que é faz o artista, e esfoliar as imagens. Queria deixar registrado essas duas frases. Gostaria, Luiz Francisco, que você fizesse uma contribuição e não uma questão, se for possível. E a Luísa Carvalho, por favor, e em seguida vamos encerrar. Luiz Francisco, desistiu? Não, não. Vocês estão me escutando? Sim. Bom, eu gostaria de fazer um comentário mesmo, primeiramente, antes de parabenizar a diretoria e o conselho da Seção Leste-Oeste pelo tema da jornada, né? O tema que está nos fundamentos da psicanálise, considerando tanto como método quanto objeto, já que a tese do Freud é que os neuróticos sofrem de lembrança. Isso inaugura o objeto da psicanálise, né? De lembranças que ele chamou de infectadas por uma memória patogênica, esse é o termo que Freud usa no sobre histeria. Lembranças que estão em um topo, que Freud denomina inconsciente. Então, é um tema que trata dos fundamentos da psicanálise. Então, eu queria elogiar muito a escolha desse tema. E ele chamou essas lembranças patogênicas, eu me lembro muito bem, de corpos estranhos, que deveriam ser extraídos. E esses corpos estranhos, essa expressão vai ser substituída por Lacan pela teoria do objeto A, cuja extração, né, a extração do objeto A, é elevado a, como nem Freud diz, ao ato cirúrgico, né? E eu, escutando vocês, apresentando o tema nessas duas, na arte, no primeiro não me lembro, mas essas duas perspectivas que vocês traçaram aqui sobre as memórias e o corpo, me fez, ao escutar vocês, sobretudo o Beto e também quem muito comentou Lacan, que fica muito claro que há em Freud uma teoria da memória muito consistente. Agora, em Lacan, eu pergunto, há uma teoria da memória em Lacan? Qual a contribuição de Lacan para a teoria da memória em Freud? A teoria não só das memórias, mas das lembranças, né? Já que Freud faz depois uma distinção entre memória e lembrança. Né? Então, teve muitas associações em relação à teoria dos três registros, enfim, mas não fica claro se há uma teoria da memória em Lacan. Não está claro. Isso poderia ser um programa de pesquisa. Então, esse é o meu comentário. Tá bom? Ótimo. Obrigada. Mais uma questão. Você quer? Luísa Carvalho? Oi. Oi, diga. Bom, a minha pergunta é rapidinha, vai para a Ordália. Não sei se dá para responder hoje, mas enfim, qualquer coisa ela me responde depois. Ordália falou sobre a inibição de imaginar. Então, assim, para não ter que se deparar com o real, então recorre ao imaginário para fazer uma ideia do real. Eu queria saber se aqui a gente pode ver a inibição como uma defesa do real. Sim, a inibição como defesa contra o real. Quando se depara com o real, e no ultimíssimo Lacan, isso vamos conversar sobre isso depois, mas isso vem de uma forma como um fator estrutural mesmo da inibição diante do encontro com o real. Então, é o pós-sintoma com H, né? Então, após Joyce, aí vem essa apreensão, a importância de se apreender essa inibição da imagem, que nós vamos trabalhar aqui da imagem, né? Mas a inibição é algo... Obrigada pela lembrança, viu, Luísa? Pela escuta cuidadosa. Cláudia, você ainda quer entrar?
Um minuto. Dá para eu falar aqui? Dá, em 1 minuto. Dá para me ouvir? Sim. Deixa eu sentar aqui na frente. Não, só queria dizer para todos, né, e todas, que a gente está bastante contente com a presença de todos e que essa preparatória foi feita para que vocês tenham um gosto, né? A gente agradece a comissão científica para que vocês tenham um gosto do que vamos trabalhar nas jornadas Corpo-Memória. E as inscrições estão abertas. Gostaríamos muito em tê-los com vocês. Convidei várias pessoas, né, para virem aqui a Vitória, fazerem suas inscrições. Estamos aqui com muita vontade de trabalhar esse tema, vocês já viram, e contamos com vocês, com a presença de todos. Muito obrigada a todos os presentes, e é isso aí. Obrigado, Cláudia. Obrigada a todos aqui presentes. Obrigado, Alberto, Fábio, Carla, Tânia, Ordália. E vocês me desculpem, mas a gente tem que terminar. Obrigada a todos. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, pessoal.